Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? No boletim informativo de hoje, vamos falar um pouco sobre anemia aplásica. Mas afinal, você sabe o que é uma anemia? A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual a quantidade de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais ou por algum dano na medula óssea, que é onde são produzidas as células sanguíneas. Em geral, a suspeita da anemia é levantada pela anamnese ou pelo exame físico. Os sinais e sintomas mais comuns são fadiga, palidez, fraqueza e dispneia de esforços. Agora que você já sabe o contexto dessa doença, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre anemia aplásica. A anemia aplásica é um distúrbio caracterizado por pancitopenia moderada ou grave, associada ao sangue periférico e à hipocelularidade acentuada na medula óssea. A pancitopenia é a diminuição de elementos celulares do sangue, como glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Essa produção reduzida pode ser global, de todas as células sanguíneas, ou seletiva, que é a redução de um ou dois tipos de células sanguíneas. Esse dano pode ser congênito, que se manifesta desde o nascimento, sendo hereditário e normalmente diagnosticada na infância, ou pode ser adquirida por agentes externos, que são agentes quimioterápicos, medicamentos ou drogas, como fenilbutazona, infecções ativas como HIV, entre outros. Como se trata de uma anemia que afeta a produção de todos os componentes sanguíneos, os sintomas vão depender das células atingidas. Esses sinais e sintomas às vezes surgem subitamente e em outras ocasiões podem surgir de modo lento. Quando os glóbulos vermelhos estão comprometidos, surgem sinais e sintomas como cansaço, fadiga, palidez, falta de ar e petequias. Aqui a gente vê alguns exemplos de petequias, que são manchas pelo corpo, né? Que é quando o paciente ele tem a queda de plaquetas. Aqui também vemos um exemplo de petequias palatina e também outro exemplo que é quando o paciente ele tá com palidez. Quando há leucopenia, que é a diminuição dos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, aumentam as chances de ocorrer infecções, devido ao nosso organismo não ter células de defesa suficientes para combater os invasores. E em pacientes com plaquetopenia, que é a diminuição de plaquetas, podem ocorrer hematomas e sangramentos anormais após pequenos ferimentos, pois o sistema de coagulação fica afetado, dificultando o processo de cicatrização. O diagnóstico dessa doença é feito a partir dos sintomas do paciente, juntamente com a realização de alguns exames, como contagem de reticulócito, que é usado para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado, o hemograma, onde mostrará que todos os componentes sanguíneos estarão em números reduzidos. É solicitado também como exame complementar o mielograma, que é um exame da medula óssea, que avalia a morfologia e produção das células sanguíneas e que vai confirmar o diagnóstico. O tratamento irá depender do grau de gravidade do paciente. Embora seja utilizado antibiótico em caso de infecções, imunossupressores, transfusão de sangue e transplante de medula óssea. A doença afeta pessoas de todas as idades, etnias e sexo, mas é mais comum entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Mais de 50% das anemias aplásicas adquiridas não têm causa conhecida. E também não é incomum que em alguns casos dessas anemias evoluam para doenças clonais, como leucemias mieloides agudas. Na biópsia de medula óssea, no caso de anemia aplásica, o tecido hematopoético fica muito escasso e é substituído por gordura. A anemia também tem classificações, que pode ser anemia aplásica moderada, onde o número de células atingidas são menores, o paciente apresenta poucos ou nenhum sintoma e precisará de acompanhamento médico. Ou na anemia aplásica grave ou muito grave, onde números de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas são bastante inferiores ao valor normal, causando sintomas graves e necessidade de tratamento urgente.
A anemia plástica, quando não pode ser diagnosticada, a causa provável é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico suprime as células-tronco da medula óssea. Não podemos mascarar nenhum sintoma de uma doença que pode ser tratada. O paciente pode agravar seu quadro, levando-o a óbito. Dessa forma, vimos que a anemia plástica é uma condição rara com evolução gradual. Ela apresenta tratamentos avaliados de acordo com a gravidade da doença. Se não tratada corretamente, ela pode evoluir para uma panцitopenia severa com alta taxa de mortalidade. Esperamos que tenham entendido um pouco mais sobre essa doença e assim encerramos nosso boletim informativo de hoje. Lembrando que, se apresentarem sinais e sintomas parecidos, é importante procurar um médico. Fique agora também com um vídeo do Dr. Rodrigo Tocantins, onde ele falará um pouco mais sobre a anemia plásica. Glóbulos vermelhos, plaquetas, glóbulos brancos. Você já imaginou o que acontece se seu corpo para de produzir essas células do sangue de forma eficaz? Não? Você está com anemia plástica. E o professor Rodrigo Tocantins Calado, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, explica por quê. Isso acontece porque a célula-tronco da medula óssea, que é onde o sangue é produzido, ela entra em falência. E ela entra em falência por quê? Porque ela tem um defeito nos telômeros, que são as pontas dos nossos cromossomos. Imagine um cadarço de sapato, que tem suas pontas revestidas com plástico para facilitar seu trançado. Quando esses plásticos se desgastam, eles perdem a função e o cadarço não pode mais ser trançado. Assim, são as pontas dos nossos cromossomos, os telômeros, que quando ficam pequenos, também perdem sua função. E quando o telômero fica muito curto, quando tem um defeito que acontece nesses pacientes, a célula não é capaz mais de se multiplicar, de se dividir. E por isso que a célula-tronco na medula óssea não produz as células do sangue adequadamente. E aí o paciente tem anemia por conta da diminuição da produção de glóbulos vermelhos, tem infecção por conta da diminuição da produção de glóbulos brancos e sangramento por conta da diminuição da produção de plaquetas. Os estudos realizados pelo professor Calado tinham o objetivo de tentar produzir novas células-tronco da medula óssea a partir da própria célula do paciente, usando a tecnologia de reprogramação de uma célula adulta. Então o que a gente fez foi colher células da pele do paciente e reprogramar essa célula para que ela tenha virado uma célula pluripotente, semelhante à célula-tronco embrionária. Como a produção das células de pacientes com anemia plástica e defeito no telômero foi feita com eficácia, o objetivo agora é melhorar a diferenciação das células em células do sangue e identificar os fatores que possam aumentar o alongamento telomérico. A gente consegue modular com algumas coisas ou influenciar o encurtamento, o alongamento dos telômeros durante esse processo, como por exemplo, com a concentração de oxigênio durante a cultura no laboratório. E a outra coisa que a gente conseguiu perceber é que elas têm uma dificuldade de se diferenciar depois em células do sangue. A partir do momento que a gente produz essas células pluripotentes, a gente possa corrigir esse defeito e produzir células-tronco hematopoéticas, que são as células que produzem o sangue, e transplantar essas células de volta para o paciente para corrigir esse defeito.